Boa noite, bem-vindos. Cá estamos de novo, nosso Evangelho de hoje. Que Deus nos abençoe, que os nossos irmãos estejam connosco e vamos cantar uma canção. Na página 5. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Permite, Senhor, que estejam connosco, uma vez mais, os nossos amigos, os nossos familiares, os encarnados, os nossos protetores, que nós possamos fazer um ambiente de paz, de serenidade, de harmonia, permitindo que todos possamos compreender melhor a Tua mensagem. Seja connosco, nos abençoa o Evangelho de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 9, a cólera. O orgulho leva-vos a vos julgardes mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que vos possa rebaixar, a vos verdes, ao contrário, de tal maneira acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como tendo vantagens pessoais, que a menor comparação vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? É aí que vós vos entregais à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências que causam contrariedades, em geral pueris, têm a importância que se atribui à sua personalidade, perante a qual se acredita que todos se devem curvar. Na sua fúria, o homem colérico prende-se a tudo, à natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça, por eles lhes não obedecerem. Se esses momentos pudesse ver-se a sangue frio, teria pena de si mesmo, ou reconhecer-se-ia bem ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Quando não seja, por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a sua saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. É o pensamento que torna infelizes todos os que o cercam. Se tiver duro coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer os seres que mais ama? E que mágoa mortal se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar a fazer esforços para a dominar.
O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O benfeitor é Emmanuel. Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução das suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes as tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Nós habituamos ao longo dos séculos a uma postura, a uma prática, a uma vivência que foi naturalmente imposta, vamos dizer com mais clareza, a partir do Concílio de Niceia, quando Jesus foi eleito Deus, por imposição de Constantino, e também quando toda a sabedoria contida nos Evangelhos, contida na Boa Nova de Jesus, foi adaptada às conveniências de cada um. É por nós conhecido que Jesus falou muita vez que quem tivesse ouvidos de ouvir, que ouvisse. Porque é evidente que às vezes não convinha, outras vezes não se entendia. Pela prática que estava mais ou menos seguida pelas religiões tradicionais da época, e naturalmente pelo judaísmo, não convinha que determinadas coisas fossem ditas, e por isso Jesus foi eleito como o inimigo público número 1 e também foi perseguido e depois foi morto, torturado e condenado à morte. Mas é evidente que está subjacente a tudo isso essa faceta do orgulho. Não há muitos séculos, não é? Ou melhor, talvez há um século, a mulher ainda era considerada como alguém que não tinha alma, os negros também eram considerados como alguém que não tinha alma, e por isso eram mais ou menos tratados de uma forma escravagista, eram mais ou menos escravos da vontade do homem. Vamos encontrar no Evangelho algumas lições muito interessantes, muito curiosas, quando Maria Madalena, há uma certa confusão entre Maria Madalena, Maria Magdala, ou uma outra Maria Madalena que também aparece no Evangelho, que não são as mesmas, são todas diferentes. Mas quando aparece Maria Madalena, trazida, arrastada por um bando de homens, não é, que se sentiram de alguma forma beliscados no seu orgulho pessoal, quando foi trazida à presença de Jesus, acusada de adultério, e, portanto, conforme prescrevia a lei de Moisés, deveria ser condenada por apedrejamento até à morte. Ora, não foi esclarecido por ninguém até há pouco tempo, até ao advento do Espiritismo, não foi esclarecido por ninguém porquê. Quem era que estava naquela horda? Quem é que comandava tudo aquilo? Mas o que aconteceu, segundo os espíritos, e vamos falar sempre a opinião dos espíritos, conforme Amélia Rodrigues, por exemplo, refere, a propósito de alguns atos praticados por Jesus, são opiniões, Jesus não deixou nada escrito e não incumbiu ninguém de escrever,
Mas quando essa cena da mulher adúltera é relatada, nada foi esclarecido sobre o que é que estava a passar. Apenas se dizia que aquela mulher traiu o marido. No Evangelho vamos encontrar até Jesus, a certa altura, a expulsar 7 espíritos da Maria Madalena e a dizer que eram tantos espíritos quanto os homens que tinham que não eram dela. São referências que a gente deve anotar para podermos compreender melhor toda a mensagem. Então, quando levam a mulher adulta à presença de Jesus, levam-na porquê? Era o orgulho ferido do homem que tinha sido traído pela mulher. Podiam trair como quisessem, fazer o que entendessem, mas a mulher fazer alguma coisa, isso era um crime de lesa à pátria, digamos assim. Aqui há alguns anos, quando foi descoberto que a Força Aérea Norte-Americana teve um caso gravíssimo, um tenente-coronel da Força Aérea tinha, digamos assim, um caso com uma tenente, também da Força Aérea, com uma jovem. O caso foi descoberto, o tenente-coronel era casado, e a jovem foi expulsa da Força Aérea porque cometeu adultério com um oficial casado. Mas o oficial, que não foi obrigado a ir com a jovem, fazer coisíssima nenhuma, ficou incólume e continuou a sua carreira, o seu curso. Estamos a falar de uma vintena de anos, talvez atrás, e não propriamente há 20 séculos. E isso ainda aconteceu hoje, com essa discriminação. Era o orgulho ferido de uma casta, e então o orgulho ferido dava origem a estas manifestações. Então Maria Madalena é sujeita à cólera dos homens, não tem nada a ver com o assunto, a maior parte, encabeçados pelo marido, conforme dizem os espíritos, porque era ele que dirigia aquela hora, que dirigia aquele grupo, que alguns aproveitavam para tentar Jesus e para fazê-lo cair, contrariando a lei que existia, e outros, nomeadamente o marido, para se justificar a vida que levava, que era uma vida de devassidão. Aliás, isso é frequente anotações desse género, como o senador de Cusa, em relação a Joana de Cusa e outros. Então nós vamos encontrar aí o orgulho ferido, que de alguma maneira provocou a cólera. Descobriu-se que a mulher era traidora, que andava a trair com outros homens, e aquele orgulho tinha que ser lavado. Aquele ato, por uma questão de orgulho, tinha de ser lavado. E é curioso que Jesus, que também nunca ninguém explicou, o que é que ele escreveu na areia? Ele escreveu na areia, não é? Olhou aquela horda, quem estivesse em pecado atira a primeira pedra, e ajoelhou, escrevendo na areia. O quê? Mas o que é que escreveu na areia? O que é que nos interessa? Alguns dizem saber o que é que ele escreveu. Já não interessava nada. Escreveu, teve-se a divertir, biscou ali na areia e tal. Mas dizem os espíritos que quando Jesus começou a escrever na areia, o primeiro nome que ele escreveu foi o nome do traído, do homem que encabeçava aquela horda, que comandava aquela horda, que era o marido traído. É preciso lavar a honra. E então, o primeiro nome que Jesus escreveu terá sido o dele. E os espíritos dizem que foi o primeiro a lançar as pedras no chão e a afastar-se. E um a um foram afastando, porque foram os nomes que Jesus foi escrevendo na areia, que eram os nomes de quem não estava sem pecado. E que não tinha direito de atirar a primeira pedra. É o orgulho que provoca a cólera. Quando Estevão, irmão de Abigail, noiva de Paulo, é levado à praça pública para ser apedrejado até à morte, o que é que conduziu o grande comandante desse ato, Paulo, a essa ação? Foi, digamos assim, a raiva, entre aspas, não é? A cólera, porque era alguém que estava a afrontar aquilo em que Paulo acreditava, que era o mosaísmo, que era o Deus criado ou trazido por Moisés. Então a cólera leva-o a aquele ato tremendo de apedrejamento. E quando aparece a noiva a reclamar o irmão, que estava a ser torturado, e ele recebe um choque, porque era a própria noiva que estava a sofrer as consequências do seu ato, ele não desistiu, porque de seguida, não é? Embora tenha suspendido, digamos assim, a execução de Estevão, mas já não havia nada a fazer, porque os ferimentos eram tão graves que ele acabou por desencarnar.
Mas ele mesmo assim, mesmo com aquele choque da noiva, não desistiu e partiu dali para Damasco, em busca de Ananias, que seria, digamos assim, o chefe dos cristãos, que era preciso prender e fazer desaparecer. Era a cólera que também dominava. E reparem como só aquele fenómeno extraordinário de Jesus aparecendo no centro de uma bola de luz intensa que cegou Paulo, é que ele acordou, nadou, é que ele travou a sua cólera e partiu para uma missão extraordinária de projeção do cristianismo, dando um testemunho permanente daquilo que Jesus pedira para anunciar a boa nova. Então é este entendimento que a gente tem que ter, para perceber porque é que às vezes surge a cólera. Porque essa coisa do orgulho até é bom. Nós temos de ser orgulhosos disto, orgulhosos daquilo. O homem agora tem o seu orgulho ferido, tem que agir, tem que matar a mulher. Durante muito tempo era assim, podia matar a mulher. Se encontrada em flagrante, podia matar. E era desculpado, porque era uma traição. Era o beliscar o orgulho ferido, o orgulho de uma casta, de um grupo social, que não podia de maneira nenhuma ser beliscado no seu orgulho. Então é esta reflexão que a gente tem que fazer. Porquê é que Jesus pregou a humildade, a humildade, a humildade, a humildade? É o contrário do orgulho. É fundamental subjugar o nosso orgulho. Mas não. A gente às vezes encontra nesse orgulho ferido os nossos próprios erros e não aceitamos. E como não aceitamos, reagimos. E mais, antecipamos muitas vezes para que se não descubra que há fortes razões para sermos beliscados nesse orgulho. Então as pessoas antecipam-se a acusar antes que possam publicamente ser acusados. E é esta reflexão que nós temos sempre que fazer para percebermos bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vejam a tremenda luta que temos que fazer para subjugar o nosso orgulho e sermos humildes, no sentido perfeito do termo manso é tudo e não mansidão. E é essa mensagem que transporta o Evangelho, nomeadamente nesta leitura de hoje. Aqui, nesta leitura, nós podemos ver que nos incitam à mudança, não é? Portanto, até por nós próprios, não combatermos a cólera para o nosso benefício, mas também em benefício dos outros, porque muitas vezes os acessos de cólera podem até magoar aqueles que nós mais gostamos. Mas há aqui um trecho que, portanto, fala-nos que efetivamente a cólera é resultado do nosso orgulho ferido, mas há aqui um trecho que nos pode fazer pensar que também possa ser orgulho nosso. Eu não sei se se eu estou a entender bem ou não. Por exemplo, ele diz-nos que nós devíamos mudar a cólera, portanto, se nesses momentos, no momento de cólera, se pudesse ver a sangue fervido, teria pena de si mesmo ou reconhecer-se-ia ridículo, que julgo por isso a impressão que deve causar nos outros. Portanto, se não for que não seja por respeito a si mesmo, ou seja, se não mudarmos por respeito a nós mesmos, deveríamos fazê-lo para vencer essas tendências que nos torna dignos de piedade. Ou seja, se não for por nós mesmos, pelo menos para deixarmos de ser vistos de ser mal vistos pelos outros. Isso não poderá ser orgulho também? Ou seja, eu vou mudar para que os outros me digam mal de mim? Pode ser, mas já é menos grave, quer dizer, é a história da erva, não é? Da espiga e do grão. Sem dúvida nenhuma que se nós... assim, eu vou deixar de ser orgulhoso. Isso é conversa. Eu vou tentar deixar de ser orgulhoso. E é nesse projeto de ir mudando, conforme diz a doutrina, sendo hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois amanhã melhor do que amanhã, sendo essa mudança contínua, esse digamos assim, subjugado do nosso orgulho, já não é mau que nós pensemos assim, não, espera lá, que vão ficar a pensar mal de mim. Eu já contrariei uma demonstração pela cólera desse orgulho, já é um passo. Quando eu me habituar a fazer isto, se calhar depois assim, sim, o que é que eu ganho em ser assim? Não tenho ganho nada. E então passo conscientemente a ter uma atitude mais positiva, não uma atitude passiva. Ai que vão dizer mal de mim, ai que vão me criticar, vou ficar mal visto na sociedade.
Nós vamos ver há 2000 anos, as pessoas dizem assim, não, antes que haja qualquer conversa, eu vou dizer que me feriram e, portanto, eu vou ganhar razão. Agora diz assim, não vou dar razão que os outros pensem isso de mim. E amanhã, assim, não, eu vou fazer para que nem os outros deem razão, nem eu próprio me sinta mal na minha própria consciência. Portanto, já é um passo. É um passo nesse domínio do orgulho, há vários níveis. Assim, eu agora sou orgulhoso, amanhã deixo de ser orgulhoso. Isso não é possível. Então, aquilo que falou no Evangelho da semana passada, no sentido de nós estarmos ou sermos, é bom que a gente vá estando para passar a ser. Não, é bom que a gente vá estando menos. Sim, mas é bom que a gente vá estando melhor para passar a ser melhor. Pronto, vai estando melhor e progressivamente vamos acabar por ser. Isso é um projeto à distância, não é? É um projeto contínuo. Então, olha, é um projeto contínuo, não é? Já viram que todas as semanas, se nós formos insistindo nesta reflexão sobre o Evangelho e tal, vai chegar a uma altura que os nossos lares vão ter mais paz. É um hábito, a gente vai se habituando. Mas no hábito nós vamos dominando as nossas inclinações, as nossas tendências. Então vamos agora pensar nos outros também. É um bocadinho isso que Jesus nos pede, não é? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Já imaginaram se o nosso lar fosse um desastre completo, não conhecesse Jesus, não tivesse as atitudes, e alguém nos ajudasse a acordar para uma vida nova? A pensar nos outros. Vamos dar alguma coisa que temos a mais, se calhar é pouco. Mas se calhar daqui por um tempo nós temos muito mais para dar e a nossa ação vai se tornar mais eficaz naqueles que sofrem. Pensemos nas famílias desunidas, nas famílias em discussão, em desentendimento, quase em vias de se desfazerem. Senhor Jesus, como nós queremos pedir que esta noite as tuas falanges aliviem um pouco o desespero, o desequilíbrio, as dores de tantos irmãos. Que a nossa energia, pouca que seja, possa servir a alguma coisa para ajudar-nos a todos. Para ajudar a haver um pouco de paz nesses ambientes familiares em desarmonia e em desequilíbrio. Toma de nós a nossa oferta, Senhor. Na página 14. Canto de luz. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre, a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar.
Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade. Canto ao amor, canto à vida, canto à saudade. Canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem Jesus a terra libertar. Muita paz para todos, muita harmonia. Que Deus abençoe os vossos lares. E até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.